Meu boa noite a todos, sejam aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão nos acompanhando via internet. Eu quero saudar a vocês, a todos vocês, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja algo não só falado, mas vivido em cada mente, em cada coração aqui presente, sejam aqueles que estão aqui e aqueles que estão também pela internet. É um grande prazer, vocês não têm ideia, a satisfação de estar aqui com vocês, não só eu, mas também outras pessoas aqui da Igreja Presbiteriana Conexão, uma filha aqui da primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, e eu trago, como a Ana Lúcia já falou aqui no momento de louvor, um abraço muito forte, uma lembrança muito forte da Conexão, né, da igreja lá na Cidade Alta, aqui para vocês, e sempre a nossa gratidão em Jesus, por todo esse processo, por todo esse apoio, por todo esse carinho que vocês têm com a gente, e que, claro, nós temos com vocês, diante de toda essa história. E é muito bom, né? É muito bom quando as igrejas, que não são nossas, são do Senhor, estão unidas, cooperam entre si, para o avanço da palavra de Deus, para a pregação dessa palavra que é maravilhosa. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, e neste momento, poucos momentos que vamos passar juntos aqui, eu convido vocês para acompanhar a leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 ao versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 35. Acompanhe, portanto, a leitura da palavra de Deus, começar do versículo 25, que diz assim para nós: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Bom, uma reflexão que nós podemos fazer, uma questão delicada, importante do nosso tempo, cada vez mais, especialmente no último ano, o ano de 2020, muitas pessoas pegaram empréstimo, sejam aquelas para cobrir algum gasto eventual, mas especialmente nesses últimos momentos, devido às consequências econômicas trazidas pela pandemia de Covid-19. Dessa forma, tanto pessoas físicas, né, um pai de família, uma mãe, uma pessoa precisando de algum dinheiro,
ou uma pessoa jurídica, às vezes um dono de uma empresa passando por dificuldade, teve que apelar a essa circunstância. E, de certa forma, é algo natural, se feito com as devidas precauções. O grande problema é quando não paramos para analisar, porventura, aquelas pequenas letrinhas do contrato, mostrando quantas parcelas serão feitas, ou terão que ser pagas, melhor dizendo, neste empréstimo, quais que são as taxas de juros, e automaticamente essa pessoa entendendo como que isso vai caber no orçamento, naquilo que essa pessoa dispõe, seja para a sua família, seja para a sua empresa. Na empolgação, ou, se a gente pode dizer outras palavras, na falta de avaliar o custo, na falta de uma seriedade diante desse momento, que é um momento delicado, seja para uma empresa, seja para uma pessoa comum, muitas vezes as consequências elas são graves. São graves na medida que, por exemplo, segundo um dado do nosso Banco Central aqui no Brasil, 1/4 ou cerca de 25% das famílias brasileiras estão de alguma forma inadimplentes, estão de alguma forma devendo alguma coisa para alguém, para alguma empresa. E você sabe, eu sei, que os problemas econômicos, eles não vêm sozinhos, melhor dizendo. Já não bastasse a própria questão do dever um dinheiro, algum recurso a alguém, muitas vezes isso afeta, desestrutura toda a família, desestrutura, às vezes, outros compromissos financeiros, porventura gerando malefícios tão presentes em nossa sociedade, como a ansiedade, como a depressão, e dentre outros problemas de saúde, tanto física como mental, tão presentes e tão prevalentes, infelizmente, na nossa sociedade brasileira. E em muitos casos, as pessoas querem ter o privilégio, querem ter o dinheiro no bolso, mas não querem arcar, ou melhor, fogem de suas responsabilidades, porventura posteriores, de ter que fazer o pagamento, gerando essa série de consequências que acabamos de falar. E se uma questão de empréstimo, aqui no Brasil, já é algo extremamente sério, que dirá pensar na própria seriedade, da importância crucial e derradeira do chamado cristão, o chamado da palavra de Deus, de Jesus Cristo, para a minha e para a sua vida. Afinal de contas, um verdadeiro discípulo, aquele que segue, é aquele que é chamado por Jesus de uma maneira, para a sua salvação, de uma maneira eficaz, sem volta, e que segue e imita o Mestre, apesar das suas falhas, apesar das suas dificuldades, apesar do tempo presente de grandes desafios, mas que está sempre aprendendo e tentando imitar o seu próprio Senhor. Tudo isso na dependência de Deus, pela sua própria graça. Eu gostaria que nos próximos minutos que passássemos juntos, nós olharmos para esse quadro, a palavra de Deus falando ao meu coração e ao seu coração, para pensarmos, você, eu, nessa noite, temos de fato levado a sério o chamado de Jesus para as nossas vidas? Ou estamos, porventura, brincando, não levando a sério, sem perceber as consequências desse vital chamado para as nossas vidas? Estamos levando a sério ou estamos levando na brincadeira, sem perceber as consequências dessa questão? E aí, nós nos voltamos para o versículo 25 e 26, mas começando com o versículo 25, observando que não uma ou duas pessoas, um grupo considerável, mas como diz nesse verso, grandes multidões acompanhavam Jesus. Interessante, porque pessoas das mais diversas regiões,
ali naquele dado momento presente de Israel, iam ao encontro de Jesus para ouvir a sua palavra, a sua pregação, como o próprio texto do Evangelho, em dado momento diz, uma pregação com autoridade, não como dos religiosos da sua época, mas uma pregação com autoridade. Afora o fato de Jesus estar curando muitas pessoas enfermas e doentes naquele tempo presente, logicamente isso chamava a atenção de muitas pessoas ali ao redor da região de Israel. Se a gente fosse tomar um termo do nosso tempo presente, dos nossos dias, poderíamos dizer que Jesus tinha muitos seguidores. A sua rede social estaria abarrotada de gente. Mas Jesus, ele prova a motivação. Ele sabe o coração de cada pessoa que estava ali acompanhando o que ele estava fazendo. Muitos ali estavam ali, ao seu lado, próximos a ele, bem pertinhos mesmo, fisicamente pertinhos. Que privilégio, imaginem, estar ao lado de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Mas estavam meramente o acompanhando. Não como seguidores, de fato comprometidos, engajados, seriamente envolvidos no chamado e na missão de Jesus. Como diz, se nós voltássemos a alguns capítulos, muitas daquelas pessoas tinham Jesus sim como um grande profeta, como uma pessoa distinta do seu tempo, talvez à medida, como o próprio texto bíblico diz, à medida de Elias, à medida de Isaías, de outros, dos grandes profetas do Antigo Testamento. Poxa, já seria algo notável. Mas Jesus era muito mais do que esses homens do passado. Porque todos esses homens do passado, no final das contas, falaram a palavra de Deus apontando que viria o Salvador, que viria o Senhor na plenitude dos tempos. E esse Senhor, esse Salvador, era Jesus, que estava face a face daquelas pessoas que acompanhavam Jesus ali. Mas aquelas pessoas estavam meramente acompanhando Jesus, aproveitando daquele momento. E isso é algo digno de nota. Em uma sociedade, em tempos que vivemos, marcados, melhor dizendo, pelo consumo, onde as pessoas aproveitam, tomam produtos ou até mesmo pessoas, utilizam por um dado momento de tempo e posteriormente o descartam. Como se fosse de fato algo descartável, algo sem valor, algo meramente com uma utilização pontual e que depois não presta mais, apenas para ser jogado no lixo. Tantas pessoas fazem isso não só com produtos, mas até mesmo com pessoas, o que já seria muito sério, com supostas amizades, até mesmo com o próprio casamento. Tantas pessoas desperdiçando, literalmente jogando fora os seus laços matrimoniais. Quanto mais o compromisso com Deus. Tantas pessoas meramente acompanhando, podendo ou tomando Jesus ali, tentando tomá-lo para perto de si, mas sem o devido engajamento e comprometimento no chamado cristão. E é por isso que tantas igrejas que estavam cheias antes da pandemia, talvez quando depois passar todo esse momento, e nós esperamos que passe em nome do Senhor Jesus, pela ação poderosa de Deus neste mundo, usando cientistas, usando tantos recursos que podem ser utilizados pela graça, pelo seu poder. Porventura, depois que tudo isso passar, muitas igrejas vão estar com alguns bancos vazios. Algumas pessoas que nesse meio tempo, nesse ano de 2020, porventura agora no ano de 2021, simplesmente desanimaram. Estavam ali na multidão inicialmente, estavam ali sendo abençoados, tomando porventura uma palavra, sendo ali confortados, felizes, consumindo, e é um termo pesado, mas talvez necessário nesse momento, consumindo uma fé, consumindo ali as bênçãos e o estar perto de uma comunidade cristã, mas não mais
Parece que para eles não há mais necessidade desse engajamento. Ou até mesmo pessoas que vão seguir no banco das igrejas, ouvindo sermões, participando de uma ou outra atividade, mas sem o verdadeiro engajamento, compromisso, seriedade com o chamado cristão. E para essas pessoas, para essa multidão, Jesus, ele lança uma questão, como nós podemos observar no versículo 26. Então ele se volta para aquelas pessoas e diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Parece que Jesus é muito duro nesse momento. Ele fala: peraí, vamos parar um momento. Essa grande multidão, de fato, aqueles que me seguem, aqueles que vêm a mim, aqueles que de fato estão próximos, não meramente fisicamente, mas que são comprometidos, aqueles que são discípulos, eles são a tal ponto comprometidos que eles chegam até mesmo a aborrecer aquelas pessoas que são mais próximas a si mesmo, até mesmo a sua própria vida, em amor a Jesus Cristo. E aqui que fique bem claro, o texto ele coloca a palavra aborrecer, que pode ser tomada até mesmo no sentido de odiar, mas nós sabemos por outros textos bíblicos o valor que nós devemos dar ao pai, à mãe, ao cônjuge, aos filhos e às filhas. Afinal de contas, podemos citar os 10 mandamentos em Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe. O valor que é dado à família em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, ou até mesmo o próprio Senhor Jesus, tomando aspectos da lei e falando da importância do amor ao próximo como a ti mesmo, em Lucas capítulo 10, versículo 27. Mas é importante citar que na vida de cada pessoa existe um amor maior, existe uma clara prioridade. E quando Jesus, ele não é o nosso verdadeiro amor, outra coisa ou outra pessoa assim o será. Então, se Jesus, aquele que deve ser o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, não é o nosso grande e verdadeiro amor, outra pessoa assim será. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz um termo específico para aquelas pessoas que substituem, por assim dizer, Jesus por outras coisas. O amor que deveriam devotar a Jesus e o entregam, devotam a outra coisa ou a outra pessoa. A Bíblia denomina isso como idolatria. Idolatria. É um termo pesado, é um termo duro, mas ele qualifica aquilo ou alguém que ocupa em nosso coração o lugar, a primazia que deveria ser de Jesus Cristo. Inclusive, como diz o próprio texto aqui, o próprio eu. É curioso, nós temos vivido aí tempos difíceis de pandemia, o começo da vacinação, e a gente ouve, sem acreditar, que tantas pessoas estão tentando furar a fila da vacinação, pessoas que deveriam ali respeitar o momento das pessoas mais idosas, ali a gente viu começando ali a partir das pessoas com mais de 90 anos, pessoas às vezes com a saúde já muito fragilizada, um grupo de altíssimo risco, e pessoas mais novas, às vezes sem nenhuma comorbidade, ou seja, sem nenhum aspecto ali que pudesse até mesmo trazer alguma preocupação, como se isso justificasse. Na verdade, não justifica. E pessoas fazendo isso. Olhar para o próprio eu, para essa individualidade, para esse amor a si próprio, acima de todas as coisas, e maior até mesmo do que amor ao próprio Deus. Que fique claro, mais uma vez, devemos amar sim as pessoas que estão ao nosso redor, mas deve existir, e sempre existe uma prioridade em nossas vidas. E é interessante porque o Salmo 115, versículo 4, versículo 8, ele vai trazer uma realidade
cabal para as nossas vidas. Ao colocar que o homem, ele se torna parecido, semelhante àquilo que adora, ou seja, aquilo que ama mais. Logicamente, com a conclusão muito simples: se uma pessoa ela ama Jesus, apesar de suas falhas, mas depende de Deus, depende da graça de Deus em sua vida, ela cada vez mais vai viver a imitação de Jesus e parecer com Jesus Cristo. E glória a Deus por essa vida. Agora imagina aquela pessoa que adora alguma coisa ou alguma pessoa. O que vai acontecer com essa pessoa? Exatamente isso que você está pensando. Ela vai se parecer, ela vai se tornar, evidenciar aquilo ou alguém que ela está adorando. E aí é muito estranho pensar nisso, mas é uma realidade, porque pode ser desde um objeto, pode ser uma barra de ouro, pode ser um pet, um cachorro tão comum nos nossos dias, pode ser outra pessoa, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser a filha. Tantas coisas que as pessoas têm colocado ao invés de adorarem ao único Deus e prestarem culto ao seu Filho, Jesus Cristo. E diante disso, a pergunta é muito simples: quem ou o que você ama mais? Mas percebam bem, não qualquer amor, não aquela estima, mas o seu maior amor, a sua maior devoção, aquilo que inconscientemente toma os seus pensamentos, os seus recursos, o seu desejo, o seu tempo, o seu coração, a sua mente, as suas forças, acima de qualquer outra coisa. Quem você ama mais? Que seja Jesus Cristo, que seja o Senhor e Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados. Porque apenas o Evangelho, a graça salvadora de Jesus Cristo, tem poder para reordenar a nossa vida e nos tornar e nos colocar no verdadeiro foco da nossa existência, mais parecido com Jesus Cristo e não parecido com os ídolos que estão aí fora. E não esqueça, nós acabamos de pensar no versículo 25 e versículo 26, pensando na atitude da multidão. A multidão ela pode estar bem próxima de Jesus Cristo, mas mesmo assim não ser discípulo de fato, não estar seguindo e comprometida com Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E podemos dar sequência do versículo 27 ao versículo 33, pensando num termo clássico, já tem sido tão falado, né, em diversas pregações, em diversas palavras sobre o Evangelho, especificamente sobre esse discipulado, pensando no custo, o custo do discipulado. Versículo 27 nos fala que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. E disso mais uma vez tomamos que o chamado é muito sério. O chamado envolve tomar a cruz. É claro que não literalmente. Ninguém precisa pegar uma cruz, né, um tronco de madeira e sair carregando para aqui ou acolá. Mas na época de Jesus, se eu e você estivéssemos na rua e observássemos uma pessoa carregando madeiro, nós já entenderíamos aquilo que estava acontecendo. Essa pessoa vai ser crucificada. E não existe mais primeira, segunda, terceira instância, apelação, qualquer coisa que seja, um recurso para salvá-la. Aquela pessoa, vamos dizer assim, já estava entregue, já estava condenada por alguma coisa que ela cometeu, segundo o juízo daquela época. E podemos dizer que, igual forma, o cristão, ele é aquele que entrega, é aquele que toda a sua vida é tomada por Jesus, é tomada por Deus, sem reserva, sem nada para reter. Assim como um homem daquela época ia para a cruz e morria, o discípulo é aquele que morre para si mesmo e dessa forma vive para a honra e glória de Deus, para o serviço a Deus, para a adoração a Deus em todos os aspectos da sua vida. Queria pensar, deixamos às vezes que tantas coisas ocupem a nossa agenda, o nosso tempo, os nossos recursos, e nos tirem a satisfação de estar em Jesus Cristo,
de estar verdadeiramente engajados na missão. E aí Jesus, na sua didática perfeita, por sinal, como um verdadeiro mestre, por excelência, ele lança a mão de duas pequenas parábolas, duas histórias ali, para reforçar, para mostrar o ponto que ele estava desenvolvendo. Lembra do versículo 28, em que ele diz, porventura de um homem, que ele pretendesse construir uma torre, ou seja, uma construção, uma edificação considerável, e diz, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. É curioso, talvez você esteja com uma obra andando lá na sua casa e os preços aumentaram recentemente, o valor do cimento quase dobrou e você teve que dar aquela parada, aquele momentinho para dar aquele respiro e voltar. Nada mais natural, nada mais comum de acontecer, ainda mais na situação que estamos vivendo aqui no Brasil. Mas você com certeza tem o propósito, o desejo de terminar a sua obra, num dado momento, e espero que Deus permita. Mas o problema é que aquelas pessoas querem construir uma edificação muito além de suas necessidades, muito além das suas posses, até começam, até lançam os alicerces ali, a base, mas chega um determinado momento, fica claro que aquela pessoa não calculou, não mensurou o custo dessa obra. E assim aquela obra fica pela metade. E é muito duro pensar, até na situação que estamos vivendo aqui em Juiz de Fora, por exemplo, aqui pertinho no Hospital Regional. Já uma boa parte construído, mas sem a sua utilidade. Da mesma forma, as ampliações do Hospital Universitário, uma parte, claro, já está pronta há muitos anos, mas do Hospital Universitário, ali do lado da UFJF. Também ali, uma obra inacabada. O quanto que essas duas obras, para citar só essas duas obras estariam sendo tão úteis nesse momento, se estivessem já plenamente completas, acabadas, em funcionamento, para o cuidado, para a utilização nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que cada leito, que cada espaço próprio para o cuidado da saúde é tão importante. Uma obra inacabada, consequentemente, é uma obra sem utilidade. Pode estar, às vezes, até quase pronta, mas ainda não cumpre a utilidade que ela foi designada. Talvez muitas vidas, tantas pessoas, que até mostram num primeiro momento o desejo de servir, o desejo de estar à frente, querem fazer muitas coisas, querem mostrar muitas coisas, mas não entregam sua vida totalmente, retêm alguma coisa, e no final das contas, a sua vida não é e não tem aquela utilidade que deveria ter, como uma torre, quando pronta, e que pode servir a tantos propósitos bonitos, mas assim não o faz, por não se entregar completamente a Jesus Cristo. E muito semelhante um rei que tem 10 mil homens em seus cuidados, uma questão séria de vida ou morte, e vem um exército com 20 mil homens, ou seja, o dobro, e ele tem que calcular. Será que é possível vencer esses 20 mil homens com os meus 10 mil? E via de regra, um exército menor, ele não vai dar conta de um exército maior. E o que ele faz? Caso contrário, versículo 32, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Tantas pessoas que querem vencer na força do seu próprio braço, querem guiar a sua vida conforme o seu próprio coração. Às vezes até tomam alguma outra questão do Evangelho, da Palavra de Deus, mas mais uma vez não se rendem ao senhorio, não dependem da graça do Senhor Jesus, entendem que a salvação é de graça, que Jesus Cristo já pagou o preço ali na cruz. E a consequência, muitas vezes, é completa destruição,
muitas vezes não, sempre, melhor dizendo, a destruição e a derrota para as suas vidas. E nós chegamos no versículo 33 para dizer que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E aqui é interessante, esse termo, não pode ser o meu discípulo, é a terceira vez que ele aparece nesse texto. Mostrando, ou seja, que Jesus ele queria denotar uma coisa muito importante. Sempre na palavra de Deus, ou na grande maioria das vezes, que o mesmo termo com a palavra aparece 3 vezes em sequência dentro do mesmo texto. Isso aponta para uma repetição que quer nos chamar, que nos evoca para uma mensagem muito importante. Está brilhando ali para os nossos corações. E Jesus mostra pela terceira vez que aquele que, nesse caso, não renuncia a tudo quanto tem, a porventura o domínio, o controle de suas próprias posses, do seu dinheiro, daquilo que essa pessoa acha que possui, não pode ser um discípulo de Jesus Cristo. Existe um perigo muito grande, irmãos e irmãs, assim como Israel no Antigo Testamento, que até tinha um templo, adorava a Deus nas formas de culto que ali eram presentes naquele dado momento, mas que também tinham os seus deuses, os deuses ali da região, os ídolos, e tentavam agradar a gregos e troianos, vamos dizer assim, a Deus e os outros deuses. E nós sabemos a consequência, os 70 anos de cativeiro, toda a destruição, todo o sofrimento que aconteceu com o povo de Israel como juízo de Deus por causa da idolatria, como é apontada, como é sistematicamente apontada, por exemplo, por Isaías capítulo 1. E não é possível uma pessoa ficar tentando medir ali, tentando ficar entre o melhor de 2 mundos. Ou essa pessoa se entrega verdadeiramente a Jesus, ou ela está tomada por outros amores, por outras questões em sua vida. E indo à parte final, versículo 34 e 35, é interessante apontar para a utilidade do chamado cristão. Nós somos chamados por Deus a salvação em Jesus Cristo, mas com um propósito, com uma missão. Como diz no versículo 34, o sal é certamente bom. O sal é certamente bom. Mesmo que você use um pouquinho para temperar a comida que você faz em sua casa, mas o sal, ele é necessário para dar aquele sabor, para levantar ali, para dar harmonia em toda uma preparação culinária. E não somente para temperar, mas também para preservar. Até hoje, tanto em meios tradicionais, mas também virou moda, daquelas pessoas que preparam determinados tipos de carne, colocam ali na salmoura, e aquela carne ela pode ser preservada desse determinado método da putrefação, da completa perda, por às vezes dias e dias, meses e meses, simplesmente com sal, para preservar ali aquela determinada carne, aquele determinado alimento. De igual forma, o verdadeiro discípulo que leva a vida, leva Jesus Cristo a sério, ele faz a diferença, ele é sal, e para usar outro termo bíblico também, ele é luz nesse mundo de tanta perturbação, preocupação, ansiedade, nesse mundo tão caótico. Mas sobre a soberania de Deus, e Deus em sua soberania, usa os seus servos para ser sal e luz no tempo presente. Apesar de mim, Ele usa a minha vida. Apesar de você, Ele usa a sua vida. E o chamado envolve entender que Deus, Ele te colocou exatamente onde você está, no dado momento presente, com as pessoas que estão ao seu redor, capacitando de uma maneira ou outra, mas acima de todas as coisas, por meio da sua palavra, para pregar e testemunhar do Evangelho,
para as pessoas do seu redor e viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus, na sua família, no seu emprego, mesmo porventura à distância, você que está em casa, ou às vezes privado porventura de sair por causa de alguma questão de saúde, mesmo assim nós somos chamados por Deus para ser sal e luz no contexto em que nós vivemos. Agora, é muito danoso quando o sal, ele perde o seu poder de salgar. Tanto de preservar, como o de salgar, né, de dar sabor a um alimento. Como diz no verso 35, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Monturo, ele traz a ideia de adubo, né? Daquilo que é usado ali no meio de uma plantação, de um plantio, para adubar uma terra. E nós sabemos o valor que algo aparentemente sem valor tem para determinadas plantações. Tanto é que isso é comercializado, é bem caro por aí. E é interessante pensar que uma vida pode chegar a tal ponto de não prestar nem para a terra, nem para o monturo, simplesmente para ser lançado fora. Irmãos, não é porque eu estou falando essa palavra aqui, mas porque ela é a palavra de Deus. Tanto é que Jesus Cristo fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma sentença presente em alguns termos, melhor dizendo, em alguns momentos da palavra de Deus, mais uma vez para nos chamar a atenção da seriedade daquilo que está sendo colocado, da seriedade do chamado de Jesus Cristo, do chamado da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu queria concluir, voltando à questão que nós começamos a pensar lá no início, no empréstimo. Falando para você, falando para a minha vida, como coloca em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50, uma outra parábola que Jesus conta, nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Não adianta, o homem mais rico do mundo, ele mesmo, por sinal, tem essa dívida impagável também, e com todos os recursos, com todo o montante de riqueza deste mundo, essa dívida não seria paga. Essa dívida que é o nosso próprio pecado, a nossa própria rebeldia, a nossa própria desobediência diante de Deus, a começar pelos nossos próprios pais, lá no Jardim do Éden, e pela nossa própria vida. Afinal de contas, lá em 1 João capítulo 1 diz, todo aquele que disser que está sem pecado, ele mente, ele é mentiroso. Porque todos nós nascemos na condição de pecadores. Uma dívida impagável. Eu e você não teríamos como pagar essa dívida, mas Jesus Cristo, Ele foi lá na cruz, designado pelo Pai, e Ele pagou a nossa dívida. Ele se pôs em nosso lugar. Ele morreu a nossa própria morte, podemos dizer assim. Jesus Cristo, a verdadeira manifestação do poder e da graça de Deus. Nem eu nem você conseguimos seguir a Jesus Cristo, que fique claro, pelas nossas próprias forças. Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já venceu a cruz, e Ele derrama a sua graça, o seu poder, e nos chama pelo seu completo mérito para segui-lo e viver essa vida transformada pelo poder de Deus. E aí fica aquela pergunta que já fizemos e vou fazer mais uma vez. Quem você ama mais? A quem você ama mais? Talvez você até aprecie as palavras de Jesus, o tenha em grande estima, as palavras do Evangelho, mas não tem como o seu maior e grande amor de sua vida. E dessa forma, por 3 vezes o texto bíblico nos alertou: não pode ser o meu discípulo se você porventura tem outro amor que não seja Jesus Cristo. Mas que hoje seja o dia para você entregar tudo, renunciar tudo e ser verdadeiramente reconhecido como discípulo de Jesus Cristo.
para a honra e glória de Deus. E para nós que somos cristãos, os eleitos e eleitas de Deus nesse tempo presente, saiba mais uma vez que a salvação é de graça. Você reconhece isso, a salvação é de graça, mas a graça não é barata. Existe uma renúncia, e todo cristão deve passar uma morte para a sua vida, para os seus próprios desejos, se rendendo ao senhorio de Cristo. Uma vida que, apesar de passar por muitas lutas, muitos sofrimentos, encontra o seu valor, a sua utilidade, a paz, a segurança, aquilo que ela não encontra em nenhum dos outros amores que pode ter nesse mundo, por maiores e mais valiosos que seja, a não ser quando essa pessoa ama de fato a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não há sentido melhor, não há prazer maior, satisfação maior, acima de tudo, honrando e glorificando a Deus. E automaticamente, no serviço e adoração, no tempo presente, na vida do cristão, e ele também saber que para a eternidade, ele ficará e estará face a face diante de Deus, diante do seu Senhor, Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu em seu lugar. Que Deus nos abençoe, querido irmão, querida irmã, para que nessa noite, apesar da palavra muito simples, mas que você leve a sério o chamado que Deus tem trazido à sua vida, o chamado de Jesus Cristo, que nós como cristãos possamos tomar isso como uma verdade, como uma força irrefutável em nossas vidas, servir a Deus cada vez mais e mais com alegria nos nossos corações. E se você ainda não creu, que hoje seja o momento para uma transformação completa, uma renúncia nas suas vidas e uma entrega completa e restrita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.